Olá, amados irmãos, amigos, eu sou o pastor Jorge Davi, estou acompanhado aqui do diácono Sidney. Nós estamos juntos aqui para compartilhar da nossa escola bíblica dominical online da Segunda Igreja Batista em Fragoso. Nós vamos estar comentando aqui sobre a lição de número 11 da nossa revista Compromisso. O tema que nós vamos estar abordando aqui é a prática da adoração. É um tema que eu considero bastante relevante para os nossos dias. O texto bíblico, que contém essa lição contempla aqui o livro de Deuteronômio, do capítulo 1 ao capítulo 13. É um texto bem longo, nós não vamos estar lendo todo o texto, mas vamos fazer alguns apontamentos aqui, de acordo com conforme nós formos discorrendo aqui a lição. Nós vamos usar alguns textos bíblicos, e vamos informar aqui, Esse texto, na verdade, o termo Deuteronômio, essa palavra, ela significa repetição da lei, ou uma cópia da lei, em que contexto que ele foi escrito, por que ele foi escrito nesta ocasião em que o povo de Israel havia chegado na próxima terra prometida e, por murmurações, desobediência a Deus, aquele povo deixou de entrar na terra prometida e, como juízo de Deus, Deus permitiu que aquele povo retornasse ali para o deserto, e andasse no deserto durante um período aproximado de 40 anos. E Deus disse para aquele povo que eles não entrariam na terra prometida por causa da murmuração. E aquele povo ficou rodando ali no deserto por 40 anos e aquela geração foi morrendo, e Deus cumpriu a promessa dele de que aquela geração não entraria na terra. E aqui nesse contexto já é a nova geração que já estava próxima à entrada da terra prometida, a terra de Canaã. E nesse contexto justamente é quando Moisés ele repete a lei, aquilo que já foi apresentado para o povo lá no início, daquela outra geração. Agora ele repete a lei para aquele povo que agora ia conquistar essa terra prometida pelo Senhor. Então o contexto, um resumozinho do contexto é isso, é disso que trata o livro, ok? Então nós vamos ler apenas o texto áureo, o irmão Sidney vai estar lendo esse texto, que é o texto básico da nossa lição. Diz assim, Deuteronômio 4:29: De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ok, Vamos estar orando, irmão Sidney, por favor. Senhor Deus, obrigado pelo teu grande amor para conosco, amor esse imerecido. Obrigado pela tua maravilhosa graça e por tua misericórdia. Muito obrigado. E que o Senhor possa nos usar durante essa lição, e que possamos falar do amor de Deus, do amor de Jesus, e que almas possam render aos teus pés. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a história que o pastor Jorge estava comentando aqui do povo, a gente tem alguns estudiosos que nos passaram que a escravidão do Egito durou 400 anos, mas o povo de Israel permaneceu no Egito por 430 anos. Inclusive tem algumas citações bíblicas com relação a isso. Ficaram 30 anos como convidados de José e depois 400 anos como escravo ali na terra do Egito. E falando sobre essa repetição da lei, que é o que diz o termo Deuteronômio, o objetivo dessa repetição seria mostrar ao povo, trazer a memória do povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, que o objetivo era que o povo vivesse devido à experiência do passado, o modo como eles viveriam na nova terra não iam
se desviar com aquele povo estando ao redor de si. Então, o que Moisés faz? Ele faz um resumo rápido de tudo aquilo que foi ensinado, porque o povo iria adentrar, estava rodeando as terras, iriam adentrar ali antes de chegar a Canaã. Tá ok? O livro também inicia com uma lembrança do que aconteceu ao povo que peregrinou por 40 anos no deserto. Dizem também alguns historiadores que aproximadamente 2 milhões de pessoas estavam no deserto. Então não era pouca gente. E durante a leitura bíblica, né, de Deuteronômio, onde se baseia a lição, a gente observa Moisés falando justamente isso, que o povo era muito grande e muita gente, entendeu? Então ele faz referência a isso. Então não era pouca gente não, irmãos, era em torno de 2 milhões e 500 mil pessoas. E eles vagaram por 40 anos no deserto. Recebeu a lei através de Moisés no Monte Sinai. Como o pastor disse, aquela geração trocou, né, partiu, veio-se uma nova geração. Então Moisés começou a apresentar a eles a legislação. Estava prestes a conquistar a terra prometida. Então Moisés apresenta a eles aquela legislação, né, pastor? Isso. A gente vê que, né, essa citação sua aí em torno de 2 milhões de pessoas, né, como deve ter sido difícil, um momento difícil para Moisés, né? Nós temos como objetivo aqui, no final desta lição, né, que haja uma compreensão de que o livro de Deuteronômio, ele aborda a legislação dada por Deus a seu povo, né? Primeiro objetivo. O segundo objetivo nosso aqui é também que se compreenda, né, que é a obediência e é a atitude que Deus espera de seus adoradores, né? Esses dois tópicos aí são objetivos desta lição, né? Bem, o autor da revista, ele apresenta o texto aqui, ele divide em 4 partes, né? Ele divide essa lição em 4 partes. Esses 4 tópicos, né, nós estaremos comentando tópico a tópico aqui, né? O primeiro tópico desta lição fala sobre a revisão da história, né? O que seria esta revisão da história? O irmão Sidney já fez um breve resumo, né? Mas essa revisão seria que Moisés queria trazer à memória do povo aquelas experiências do passado, daquela geração que esteve ali próximo à terra prometida, né? Mas se desviou do caminho do Senhor. Então ele traz essa experiência do passado, essa nova geração, para que eles não viessem se desviar assim como a geração anterior se desviou, né? Cometendo os mesmos erros cometidos por aquela geração passada. Então esse é o objetivo, esta é a revisão da história. Por isso ele faz essa revisão da história, um breve resumo, né, do que nós vamos tratar aqui nesse primeiro tópico, ok? Havia promessa de Deus a Moisés que o povo entraria e habitaria na terra de Canaã. O texto bíblico relata que Moisés, mesmo sendo o líder do povo, não entrou na terra. Ele morreu antes porque Deus não permitiu a entrada de Moisés, pastor. Deus voltou atrás? Pois é, né? Então ele promete, né? Havia uma promessa de Deus, né, de que o povo herdaria e entraria na terra. Porém, essa promessa, na verdade, ela foi feita para os descendentes de Abraão, né? E não foi uma promessa individual para Moisés. A gente sabe que todo o povo descendente de Abraão, não foi todo o povo que entrou, né? Porque quando a gente olha a história aqui, que entre a promessa de Deus feita a Abraão até se cumprir, levou mais de 500 anos. Então, muitos descendentes de Abraão, eles não entraram na terra prometida. Muitos morreram no decorrer desse período, né? Assim como Moisés morreu também. Só que Deus apresenta uma justificativa porque Moisés não entraria, né, na terra prometida. Na verdade, Deus não voltou atrás, né?
a promessa de Deus era para dar herança aos descendentes de Moisés. Como a gente pode ver, por exemplo, em Gênesis 13, 14 a 18, essa promessa de Deus, né? Ver o texto bíblico aqui, que nos diz assim, Gênesis 13, do 14 ao 18, nos diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olhe desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque, desculpe, não estou lendo o texto errado, é isso mesmo. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Então ele está falando, né, que daria a Abraão e a sua descendência. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Bom, aqui esse texto nos fala, né, sobre esta promessa a Abraão, então a descendência dele, né? Então ela não foi individual a Moisés. Deus também não permitiu a entrada de Moisés e Arão na terra de Canaã por causa da própria desobediência dele. Nós podemos ver isso, né, lá em Números 20, se nós olharmos aqui Números 20, Deus justifica o porquê, né, tanto Moisés como Arão não entrariam na terra prometida. Números 20, verso 2, versos 6 e 8, nos diz assim o verso 2, Números 20. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Agora prosseguindo, versos 6 e 8. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirarei a água da rocha e darei de beber à congregação e aos seus animais. Agora verso 11 e 12. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então ele aqui diz que eles não entrariam por causa disso, porque Deus falou para Moisés e para Arão: você vai levantar a sua vara, né, e vai falar para a rocha que ela vai dar água. Ele fez o quê? Ele vai com arrogância, bate na rocha, né? Deu água. Mas aí Deus diz, por causa disso ele não entra. Então, na verdade, Deus não voltou atrás, né? Deus simplesmente, né, executou o juízo dele, né? Porque Deus não tolera a desobediência, né? Então a gente vê que esse foi o motivo dele não entrar, né? Então, apesar disso, né, Deus tinha planos maiores que este para Moisés, e eles se cumpriram na vida de Moisés, né? Quando Moisés pôde ver a glória de Deus face a face e para sempre. Então, apesar dele não entrar na terra prometida, que ele privilégio, pediu, né? Privilégio, né? Na Bíblia a gente não vê ninguém com esse privilégio de exatamente ver Deus face a face. Você vê, né? Ele deixa de receber essa promessa de Deus, né? Mas em compensação, algo muito maior ele recebeu do Senhor, né? Ele tinha um desejo, né, de ver Deus face a face. Isso está lá em Êxodo 33, 18, e agora Deus dá essa bênção para ele. Nós vamos ver isso aqui em Deuteronômio 34, 5, 7, né? Se olhar o texto aqui, o texto nos fala sobre isso. Deuteronômio 34, 5, 7. Diz assim, ó: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. E nós sabemos, né, que ele viu a glória do Senhor quando ele aparece lá na frente com Jesus, né, naquele momento da transfiguração. Ele e Elias juntamente com Jesus, ele na presença do Senhor, né? Então, apesar dele não receber esta herança da terra por desobediência, mas ele viu Deus face a face, né? Isso serve de exemplo para nós também, né? Que muitas vezes Deus tem um propósito para a nossa vida, né? Ou tem uma promessa para a nossa vida, e nós desobedecemos a Deus, né? E Deus acaba mudando o rumo da história, né? E às vezes a gente deixa de receber determinada bênção por causa da nossa desobediência. Não quer dizer que a gente vai perder a nossa salvação, se você é salvo em Cristo. Porém,
alguma promessa de Deus na sua vida que acaba não se cumprindo, né? Então a gente observa que obediência em toda a Bíblia, e ainda no nosso caso aqui, falando em Deuteronômio, é a palavra-chave, né? Com certeza. Obediência é a palavra-chave, É a palavra-chave. Né? E nós observamos que quando o povo murmurava, questionava, reclamava, eles perdiam as batalhas. Quando o povo obedecia, eles venciam. E por onde eles passavam, as nações onde eles passavam, eles falavam: vamos passar pelo seu espaço aí, nós vamos passar pela estrada, o que nós usarmos pagaremos com dinheiro. Isso. A água que bebermos nós pagaremos. Então, mas aquelas nações tinham um pavor quando falava no povo, porque era o povo escolhido, né? Deus estava com eles a todo instante, durante o dia formando a nuvem, devido ao calor, o excesso de calor no deserto, e à noite com aquele fogo para poder aquecer as pessoas, porque na noite o deserto vai abaixo de zero. Então a gente observa isso, que a obediência, ela está intrinsecamente ligado à adoração. Não existe adoração sem obediência. Com certeza. A obediência é a base de tudo. É, né? Isso aí. Ok. O povo estava prestes a entrar na terra prometida, e Moisés repetiu os 10 mandamentos que Deus havia dado a ele e ao povo de Israel no Monte Horebe. Qual era a preocupação de Moisés após a entrada do povo de Israel na terra prometida? Pois é, Moisés, ele sabia que a terra de Canaã, ela era um lugar que Deus havia preparado, né, para o seu povo, para o povo o adorar em santidade e amor. Então ele tinha essa consciência. Mas também ele sabia do risco da contaminação daquele povo, né, que herdar aquela terra, né, essa contaminação moral e espiritual, né, que aquele povo corria. Né, porque se esse povo de Israel entra ali e convive, né, com aquele povo pagão que vivia, os cananeus, né, se ele se relaciona com eles ali, com aquele paganismo deles, a imoralidade em que ele vivia, o povo daquela terra, né? Então Moisés sabia que eles iam se contaminar, então ele tinha essa preocupação. Então o fato dele repetir os 10 mandamentos ali é justamente isso, para chamar a atenção do povo, para alertar o povo, para que o povo não se envolvesse com aquele povo pagão ali, né? É por isso ele chama a atenção do povo, né, através dos mandamentos de Deus, para que eles andassem segundo as ordenanças de Deus, para que eles pudessem viver bem, né, e terem vida longa na terra que passariam a possuir. Então esse é o objetivo. Nós podemos ver isso aqui em Deuteronômio 5, nós vamos achar isso aqui, ó. Moisés falando isso, Deus falando através de Moisés, né? Deuteronômio 5, verso 32 a 33. Olha o que diz o texto: cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviarei nem para a direita nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem e vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir, né? Então Moisés diz: não se afaste, obedeça, né? Para que vocês vivam bem e se prolonguem os dias na terra. Então esse era o objetivo de Moisés, de repetir os mandamentos, para que o povo não caísse no mesmo erro, né, que aquele povo anteriormente caiu, né? Essa era a preocupação de Moisés, que o texto nos aponta. Como disse anteriormente, a palavra obediência é a palavra-chave, né? Então podemos entender que a adoração a Deus está diretamente associada à nossa obediência a Ele. Não é verdade, pastor? Com certeza. Com toda certeza. A palavra-chave é obediência. Não tem como ser um verdadeiro adorador se nós não obedecemos ao Senhor. Isso mesmo. Entendeu? Como o Senhor obedecemos como o Senhor de todas as coisas. Obedecemos aos seus mandamentos, às suas verdades. Esta verdadeira adoração agrada a Deus e nos faz ter uma vida abençoada. Então, tem até uma frase que diz o seguinte: nosso Deus
o nosso Deus, Ele quer adoradores, mas para ser adorador precisa ser obediente, e nosso Deus é um Deus exclusivista. Eu vi uma vez um pregador falando que o nosso Deus é muito ciumento, né? Ele tem ciúme dos seus servos. Ou seja, mas eu diria assim, Deus ele quer exclusividade. Com certeza, né? Na adoração, Ele quer exclusividade no trato com Ele, não é verdade, pastor? É o que o irmão falou, né? Sobre a adoração está associada diretamente, né? Associada à obediência a Ele. Não tem como você dizer que é um adorador a Deus se você não é obediente, porque ser adorador, na verdade, é reconhecer quem Ele é, todo o poder, saber que Deus está no controle de tudo, né? Então não tem como eu ser um adorador de Deus se eu não reconheço Deus como o Senhor de todas as coisas, se não obedecer os mandamentos de Deus, né? Então essa é a verdadeira adoração que agrada a Deus, né? E nos faz ter uma vida abençoada, como nos diz aqui no capítulo 6, verso 3, nos diz isso o texto bíblico: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, né? Se referindo ao mandamento, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, né? Então, ele chama a atenção do povo, né? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, os estatutos, os mandamentos do Senhor. Então, ouvir e cumprir, porque ele diz aqui no texto, né? Para que bem te suceda, seja bem sucedido, e te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Então, vai ser bem sucedido, vai ser bem-aventurado aquele que obedece a Deus. Então, reafirmando, né, ratificando o que o irmão falou, realmente não existe adoração sem obediência a Deus. Não dá para desassociar essas duas coisas, né? Verdade. Pastor, agora vamos falar sobre exclusividade. Deus estava dando para o povo uma terra exclusiva. Isso. Né? Estava preparando para o povo uma terra exclusiva. Então ele também esperava exclusividade na adoração por parte desse povo. Não é verdade? Exatamente. Aí ele dá exclusividade para o povo, né? Mas ele escolhe o povo dele, bota na terra exclusividade naquela terra, não queria ninguém ali com eles, mas também exige exclusividade. Isso aí. Isso é verdadeiro. Nós aprendemos que a aliança feita por Deus sempre será cumprida, independente das circunstâncias e vontade do homem. Deus fez promessa da terra a Abraão e só foi concluída depois de mais de 500 anos. O que aconteceu? Por que demorou tanto essa promessa? Então, como diz aqui, né, como o irmão falou, né, a aliança feita por Deus, ela sempre será cumprida, né? Inclusive, eu não lembro se é uma das lições que cita isso, eu li em outro lugar, é a diferença entre contrato e aliança, né? O contrato é aquilo assinado entre duas partes, um compromisso entre duas partes. Quando uma das partes ela não cumpre a parte do contrato que ela deveria cumprir, o contrato ele pode ser cancelado, porque ela descumpriu. No caso da aliança de Deus, não existe isso. Se ele fez uma aliança, ele vai cumprir. Não existe, Deus fez a aliança, mas ele vai cancelar. Não, o homem pode até não fazer a parte dele, mas a aliança que Deus fez, ela vai se cumprir. Se não se cumprir naquele que ele prometeu, ou que ele queria usar para fazer, vai se cumprir em outro. A aliança nunca deixa de se cumprir, né? Então aconteceu isso. Então, quando a gente vê, nós citamos isso anteriormente, né, depois de 500 anos. Então, o que aconteceu, né? Na verdade, o povo, ele não teve a conduta esperada por Deus, aquilo que Deus esperava, desde o comecinho lá em Abraão. Muitas coisas aconteceram, fez com que Deus, né, mudasse o percurso da história, né? Se Deus tinha um plano para fazer de certa forma, mas o povo também precisava colaborar, né? Deus esperava a obediência do povo, que o povo andasse segundo a conduta que Deus estabeleceu, né? Então foi necessário eles passarem por aproximadamente 400 anos, né? Como o irmão já falou anteriormente, 400 anos ali como escravos no Egito, né? Passar lá 400 anos aprendendo, Deus preparando o povo, né? Depois eles saem, eles ficam 40 anos no deserto também, Deus preparando o povo por causa de murmuração, por causa de desobediência. Nós conhecemos bem a história do povo no deserto, né? Deus provendo todas as coisas para eles ali, fazendo de tudo, alimento, vestimenta, né, que não se estragava, né, fazendo milagres, né, tirando água de onde não tinha, Deus fazendo tudo, mas o povo sempre murmurando e o povo sempre desobedecendo a Deus. Então ele caminhou no deserto por esse tempo todo, naquela geração que viu agir de Deus, né, em todo o tempo, mas continuou murmurando. Eles viam agir de Deus, mas continuavam murmurando.
E aí até que aquela geração morresse, né, e não entrasse na terra prometida conforme o juízo estabelecido por Deus. Então isso que aconteceu. Tem momento que Deus fala assim com Moisés: ô povo de dura servir, né? Exatamente. Eles viram os milagres acontecendo, as roupas, né? Exatamente. As roupas não estragavam, eles mandou comida, mandou maná, mandou a ribaçã, né? Codornizes, né? Codornizes, a carne que eles reclamaram, né? Eu falei ribação porque é o termo que eles usam no Nordeste para esse tipo de ave, né? Mandou as codornizes, mandou o maná, a roupa não se perdia, e mandou a nuvem durante o dia, mandou a fogueira, a coluna de fogo à noite, e mesmo assim o povo murmurando. Alguns falaram: lá no Egito nós não tinha nada, eles tinham lá no Egito chicote. E eram escravos, né? Pois é. Escravidão, né? Pois é. Mas aí Deus mostra a eles que está preparando para entrar numa nova terra. Naquela geração se foi. Exatamente. Né? Lá quando ele recebeu de volta os espias, e só entraram na terra Josué e Caleb. Exatamente, daqueles 12, né, que foram espiar a terra. Só entrou Josué e Caleb. Só Josué e Caleb, porque foram os dois únicos, né, que reconheceram que Deus estava com eles, que a terra tinha coisa boa, e que Deus não ia colocar eles numa furada, né? Porque diz alguns teólogos que aqueles outros 10 tiveram complexo de gafanhoto, né? Que eles diziam: os homens são enormes, o cacho de banana lá é muito grande, que para carregar o cacho de uva tem que ter 4, 5 homens. Aí nós perto deles somos como gafanhoto. Então por isso que os teólogos criaram essa síndrome do gafanhoto. A síndrome do complexo do gafanhoto, né? A gente até compreende, né, que algumas situações que a gente vive, né, a gente se assusta um pouco, né? Mas Deus queria didaticamente ensinar aquele povo ali que Deus era com eles, né? E Deus já tinha mostrado isso no decorrer da história. Então eles já sabiam, eles tiveram as experiências, né? Não foi falta de experiência. Agora Deus é tão bondoso, você vê, né? Eles reclamavam de Deus, o povo reclamava, murmurava, e Deus mandava. Poxa, não tem água, Deus mandava água. Não tem carne, lá no Egito nós comíamos carne, Deus mandava carne, né? Então Deus sempre provia, mesmo com a murmuração e desobediência, Deus sempre fazia, né? Mas o que aconteceu? Retardou o cumprimento da promessa por causa disso, da conduta do povo, né? Isso é que aconteceu. Verdade. Não era propósito de Deus, até anotei aqui, né? Não era propósito de Deus o povo de Israel conquistar Canaã e fazer aliança com o povo que ali habitava naquela terra, para que não adotassem as práticas religiosas daquele povo. O que Deus esperava do povo de Israel, mesmo depois de conquistar a terra prometida? Então, assim como nós dissemos um pouquinho atrás aqui, né? Deus deu exclusividade da terra ao povo de Israel. Tanto é que Deus tirou as pessoas de lá e falou: destrói tudo que tem aí, né? Os ídolos, tudo que fazia parte do culto pagão. Deus orientou, ordenou que fosse destruído, para que eles não se contaminassem, né, com aquilo ali. Então Deus esperava, né, que eles, ao entrar na terra, né, que eles fossem dessa exclusividade a Deus, né, no culto a Deus, não fazer como os pagãos faziam, né? Eles adoravam vários deuses, e em tudo quanto é lugar que eles estavam, eles adoravam a Deus. E aqui nós vamos ver essa exclusividade de Deus, né, em Deuteronômio 10:2, Deus falando sobre isso. Ele queria exclusividade, 10:12, desculpe, né? 10:12. Ele diz assim, o texto diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Pergunta para o povo. Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma? É isso que Deus esperava deles, né? Exclusividade, né? Que adorasse a Deus, que Ele é o único Deus, né? Que não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirva, né, de todo o teu coração e toda a tua alma. Então Deus esperava isso deles. Também, né, o que Deus esperava? Deus ordenou que eles destruíssem tudo aquilo que pudesse levá-los à corrupção do culto. Então tudo aquilo que os cananeus, os pagãos tinham ali, fazia parte do culto pagão deles, né? Deus ordenou que eles destruíssem tudo, né? Para que eles não fossem levados à corrupção do culto, né? Não levasse nada, né? Exatamente, né? Porque senão eles acabassem contaminando, como ele nos diz aqui no capítulo 12, verso 2 e 3 nos diz assim, destruireis por completo
todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos, queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Então Deus queria apagar completamente qualquer resquício que tivesse, né, de um culto pagão, porque automaticamente, se ele começar a se relacionar com aquilo ali, eles vão acabar se contaminando. Daqui a pouco eles estavam cultuando outros deuses e usando alguns objetos, né, alguma forma de culto que eles usavam. É o que de certa forma nós até às vezes vivenciamos hoje, né, pastor? Exatamente. É o nada a ver, não tem nada a ver, exatamente. Nada a ver, entendeu? E acaba trazendo às vezes algumas coisas daqueles cultos antigos. A gente não sei se o irmão já ouviu alguém falar assim, isso é excesso de zelo. Não, não é excesso de zelo não. É zelo mesmo pela palavra. Temos que cuidar, né? Isso temos que cuidar. Aí, entendeu? Mas eu queria complementar. Não perdemos a essência, não perder a essência, né? Se o irmão me permite, eu ainda queria complementar mais um detalhe, que além, né, de Deus querer a exclusividade que nós vimos aqui, né, dele ordenar que destruísse tudo que pudesse levar à corrupção de culto, também ele designou um lugar, né, exclusivo para que o povo adorasse, estabeleceu uma liturgia para manter a unidade do povo. Não só ele estabelece, ele designa um lugar para que o povo o adorasse, como ele também ele estabelece uma liturgia, uma forma dos holocaustos, das primícias, né? Por quê? Porque o povo pagão adorava em qualquer lugar e adorava tudo quanto é Deus, pedra, pau, qualquer coisa, né? Então, ou seja, aquele povo deveria ser diferente do povo pagão, que adorava vários deuses em todos os lugares. Ele nos diz isso aqui, ó, no 12:5. Capítulo 12, verso 5. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Ele fala ainda no 13 e no 14. Ó. Aqui ele falou do lugar, né? Agora ele fala de liturgia, né? Ele, guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos. Ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Ou seja, ele estabelece um local e a forma que eles deveriam fazer, né? Então, o que Deus esperava deles é isso, né? Que eles cumprissem isso aqui e abandonassem de vez, né, qualquer tipo de adoração, qualquer outro Deus que porventura viesse. Tem uma repartição pública que tem até um slogan que diz, né? Braço forte, mão amiga. Então Deus agiu com o povo de Israel com um braço forte, né? E foi muito amigo, né? Porque o povo caía, Deus estava ali oferecendo socorro, auxílio. Sempre, né? Todo instante, né? Sempre até assim. hoje assim, né? Até hoje Deus, assim. né? Hoje fala assim, mas hoje tem a graça. Não, mas mesmo naquele tempo, no tempo da lei, Deus estava sempre bom. Tanto é que quando o casal caiu lá no Adão, o casal edênico, né? Ele prometeu, já ali naquele momento já ofereceu o socorro que seria Jesus, está lá em Gênesis 3, já faz aliança com Adão, né? Isso aí. Já tem a aliança dele com o homem. Né? E ele vem fazendo aliança no decorrer da história com o povo, né? Ele fez aliança lá com Moisés, né? A gente chama de aliança mosaica, né? Fez a aliança com Adão, fez a aliança com Davi. Isso. Né? Então Deus vem fazendo aliança com o povo, porque Deus quer o bem do povo. Ele sempre quer o bem. E quando se entende a forma como devemos agir, que é a obediência, a gente tem até os adoradores têm até alegria. Com certeza, né? Na adoração, né? Então, é o próximo tema, né? Que a gente vai falar aqui, né? O autor coloca o seguinte aqui, achei interessante. Quando estamos na comunhão com o Senhor, encontramos a mais completa alegria. Não há lugar para a tristeza diante do trono. É verdade. Exatamente. Né? Alguém já disse que tem uma frase que diz que aonde está o Senhor, até a tristeza pula de alegria, né? Pois é. Porque o nosso Deus nos proporciona isso. Né? Exatamente, né? Tá bom. Pastor, o povo tinha a garantia de que uma vida bem-sucedida e feliz sem cumprisse a sua parte na aliança feita por Deus. O monge explicou a diferença entre aliança e contrato. Isso. Não é isso? Isso sempre acontece quando obedecemos a palavra de Deus
em qualquer momento, né? Com certeza, né? Então, é uma garantia que o povo tinha naquela ocasião, né, de que teria uma vida bem-sucedida e feliz se cumprisse a sua parte na aliança feita por Deus. A aliança de Deus ia se cumprir independente do povo querer ou não. Tanto é que não se cumpriu naquela primeira geração, mas se cumpriu na próxima. Então a aliança se cumpre sempre, né? E através de Moisés, né, falando dos mandamentos de Deus, ordenando, né, ele foi muito claro em dizer para o povo, né, que eles seriam bem-sucedidos e felizes se cumprisse a sua aliança. Então a nossa adoração a Deus, ela sempre resulta em alegria que é proveniente do próprio Deus, né? Nós podemos ver isso aqui no texto em Deuteronômio 12:7, que fala sobre isso, ó. 12:7, lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Ou seja, lá onde vocês vão estar, né? Então vocês vão comer do melhor, vocês vão ter o melhor, não é? Porque a premissa aqui é ser um adorador de Deus, ser obediente a Deus. Se você é obediente, realmente isso vai se cumprir na sua vida, você vai ser bem sucedido, né? Pode acontecer algum desvio, né, na nossa caminhada que resulte em tristeza em algum momento, como aconteceu com Moisés. Houve um desvio. Moisés foi levantado como líder do povo. Moisés, ele trabalhou, ele sofreu, ele assumiu a responsabilidade, fez uma grande obra diante do povo, mas por causa de uma desobediência, né, um tropeçozinho que ele deu, né, resultou numa tristeza para ele em algum momento, que ele acabou não entrando na terra. Ele gostaria de entrar. Você falou, não, você só vai ver a terra, a promessa não vai se cumprir em você, né, vai no povo, mas você vai ver aqui, tá vendo lá? A promessa vai se cumprir. Aí mostra a terra, né, em determinado lugar, leva ele num ponto lá e mostra para ele. Então, não se cumpriu. Por quê? Porque houve um desvio na caminhada dele, e acontece às vezes conosco. Mas o que acontece? Quando acontece algum desvio nosso, né, algum tropeço, aí vem, né, o nosso arrependimento, a confissão dos nossos pecados, né, e a certeza do perdão de Deus, que restaura a nossa alegria. Foi o que aconteceu com Moisés. Então, muitas vezes na nossa caminhada cristã acontece isso, né? Eu creio que Moisés se entristeceu por não entrar na terra naquele momento, porém ele recebeu a grande alegria depois, né, de estar face a face com o Senhor, né? Foi o único, na né? glória do Senhor. O único, né? Então ele recebeu essa grande bênção. O único humano que... Conosco também é assim. Quantas vezes na nossa caminhada a gente também dá umas escorregadas, dá umas desviadas, né? Aquilo que eu falei no início. Nós perdemos a salvação? Não, porque nós não estamos vivendo na prática do pecado, na desobediência a Deus constantemente. Nós somos humanos, nós temos uma inclinação para o pecado, né? Então, vez por outra, às vezes acontece. Não era para acontecer, mas acontece. Mas quando acontece esse desvio, muitas vezes nós temos consequências, como Moisés teve. Vai perder a salvação? Não, você não vai perder a salvação. Mas determinada promessa, algo que você desejava, que Deus queria te dar, acaba não te dando pela desobediência. Como plantar, isso colherá, né? Está na Bíblia isso também, né? Exatamente, né? Então, sempre, né, será bem sucedido e feliz quando a gente cumprir essa parte. Então, o que nós percebemos, pastor, nessa lição, é que a obediência é a palavra-chave. E essa a adoração, ela é resultado de um coração obediente. Um coração obediente que pratica a verdadeira adoração resulta em alegria. Com certeza. Não é verdade? Né? Resulta em alegria. Exatamente. Tem uma frase de Richard Foster que diz o seguinte: se a adoração não nos impulsionar para maior obediência, ela não é adoração. Isso aí. É como alguém já disse, se o avivamento que praticarmos, se ele não resultar em ganhar almas para Jesus, qualquer outra coisa, menos avivamento. Essa frase que você citou aí, né, ela é muito interessante, porque não tem como, não é? Você falar em adoração, você falar em adoração se você não é obediente, né? Isso aí. Não tem como, né? Então a lição, ela foca muito isso, né? No final, realmente, essas aplicações aí para a nossa vida, né? Vejamos, nós precisamos nos sujeitar a Deus, né, e fazer a sua vontade sempre. Né? A lição nos ensina isso, né? Isso aí. E que a verdadeira adoração estará sempre associada à obediência a Deus, não tem como. Isso aí. Né? O verdadeiro adorador expressa a sua alegria no culto a Deus sempre com decência e ordem. Exatamente, né? Quando a gente fala alegria, né, pode dar assim um sentido de que
uma coisa assim sem muito controle, né? Mas não é. É alegre, um coração alegre, né? Um coração feliz, porém sempre com decência e ordem, né? A gente está cultuando a Deus, não quer dizer que nós temos que estar tristes, né? Com o semblante fechado, não, alegre, feliz, mas sempre reconhecendo que estamos adorando um Deus santo, todo-poderoso. Então, por isso que deve ser feito sempre com ordem e decência. Então, tá bom. A lição foi muito produtiva, né, pastor? Então nós estamos concluindo, Deus, né? Muito produtiva, muito boa, né? O nosso desejo é que todos vocês, né, que assistirem, né, essa live, assistirem essa lição, que possam tirar proveito para a vida de vocês e que possa servir de crescimento espiritual para cada um que puder, tiver a oportunidade de ouvir essa lição. Agradeço a Deus por essa oportunidade, né, que nós tivemos juntamente com o irmão Sidney. Agradeço ao irmão Sidney também pela disponibilidade dele, né, que Deus possa continuar nos abençoando. Amém. Glória a Deus. Amém.